No estudo da lição dessa semana, veremos a importância de buscarmos a Deus todos os dias. Quero agradecer você por estar assistindo o vídeo desse canal. Peço para que você se inscreva e, se possível, compartilhe para mais pessoas, para que outras pessoas tenham contato com a Palavra de Deus. O tema que estamos estudando durante essa semana é manhã e tarde. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a Palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Crônicas, capítulo 23. Vamos ler alguns versículos. Primeiramente, o versículo de número 1 nos diz o seguinte: Quando já era bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Versículo 2. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contados um por um foi de 38.000 homens. Versículo de número 25 em diante. Porque Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturadas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes, para darem graças ao Senhor e o louvarem, e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário, e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, o capítulo 23 de 1 Crônicas trata um pouco como Davi e Salomão organizaram o culto de adoração no templo, ou no futuro templo, porque Davi não tinha construído. Ele havia deixado essa responsabilidade para Salomão. Mas Davi foi se organizando para que estivesse tudo pronto para a construção do templo e também para o serviço da adoração. Vivemos em uma geração muito mimada. E essa geração mimada, que não respeita a adoração, que não tem prazer na adoração, faz esta seguinte pergunta: por que se dá o trabalho de acordar todos os dias às 5 horas da manhã ou pela madrugada, 4 horas, 4:30, 5 da manhã, 6 da manhã, para buscar a Deus? Por que essa necessidade? Sabe por quê? Porque jamais poderemos começar o nosso dia sem estarmos fortalecidos espiritualmente. É por isso que as Escrituras nos enfatiza a necessidade de buscarmos
tanto pela manhã quanto no final do dia, buscarmos a Deus. Ou seja, a adoração, ela é diária, ela é ininterrupta. É necessário que nós, todos os dias, venhamos a buscar a Deus, seja através do estudo da palavra, da oração, por meio da nossa adoração. E quando nós notamos os personagens do capítulo 23 de 1 Crônicas, nós podemos perceber que Davi e Salomão, eles se prepararam para a adoração. Como eu havia dito no começo, Davi não pôde construir o templo, porque Deus o impediu, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Mas Deus incumbiu Salomão para construir o tabernáculo, o templo. Mas Davi, antes de morrer, ele preparou tudo para que não pudesse faltar nada, seja no aspecto físico do templo, seja no aspecto da adoração. É interessante que a Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 4 e 5, nos diz que Davi, juntamente com seu filho Salomão, eles juntaram mais de 38 mil levitas, sendo que 24 mil para trabalhar no templo, 6 mil para servir como oficiais e juízes, 4 mil para servir como pastoreio, como porteiros, e outros 4 mil para atuar como músicos. Então nós podemos perceber aí a preocupação tanto de Davi quanto de Salomão em relação à adoração. A pergunta é: será que esse sentimento faz parte do nosso ser? Será que nós nos preocupamos com aquilo que nós oferecemos a Deus, a nossa adoração? Em João capítulo 4, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele é um ser espiritual. E não tem como buscarmos a Deus de forma carnal. Precisamos sermos espirituais para buscarmos um Deus espiritual. É por isso que Jesus diz, Jesus diz para a mulher samaritana, não será no templo e nem neste monte que vocês adorarão o Pai. Jesus não está diminuindo o templo. Jesus não está dizendo que frequentar a igreja, o templo, não é necessário. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que a nossa adoração não se restringe ao templo, mas em todos os lugares a minha vida precisa fluir adoração. Precisa fluir da minha vida a adoração. A pergunta é: será que você e eu temos nos preocupado com a forma em que nós adoramos a Deus? Também a lição enfatiza a necessidade de buscarmos a Deus diariamente. É interessante que a Bíblia enfatiza que os sacrifícios eram feitos pela manhã e pela tarde. Teriam que ser diário e regular. Não poderia ser um dia sim e um dia não. Era diário. Tinha que ser regular. Era um estilo de vida. Por quê? Porque era necessário com que os israelitas contemplassem de manhã e à tarde o sacrifício do Cordeiro. Na nova aliança, precisamos como cristãos, como jovens, contemplar o sacrifício do Filho de Deus, tanto pela manhã quanto
pela tarde. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e esse derramamento de sangue deveria vir de um inocente. Cristo foi inocente. Cristo era um ser inocente. E ele morreu no lugar do culpado. Logo, qual deve ser o nosso papel como culpados, nós jovens? Contemplar, analisar, estudar o sacrifício do inocente, daquele que deu a sua vida para nos resgatar do pecado. Agora você pode me fazer a pergunta: Gabriel, é fácil eu toda manhã e toda a tarde buscar a Deus? Não. É por isso que Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que buscam a Deus espiritualmente, porque Deus ele é um ser espiritual. Não tem como o nosso carnal buscar a Deus, a não ser por meio do espiritual. É fácil? Não é, porque é um conflito entre a carne e o espírito. Todas as manhãs, os jovens duelam a carne e o espírito. Há um duelo. A pergunta é: quem vence nesse conflito, nesta guerra? A tua carne ou o teu espírito? É por isso que a Bíblia diz que Deus envia até nós o seu espírito, e o seu espírito contende com o nosso espírito, com a nossa mente, para que ela esteja conectada diariamente em Deus. A pergunta é fácil? Não é. É por isso que precisamos criar um hábito. Tudo é questão de hábitos. Precisamos mudar os nossos hábitos. Em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. Precisamos mudar os nossos hábitos. Ou seja, para nós mudarmos os nossos hábitos, precisamos ter em mente que a nossa caminhada com Deus ela é diária e ela precisa ser séria. Muitos jovens têm levado as coisas de Deus como uma brincadeira. Muitos têm brincado com Deus. Muitos têm brincado com a sua vida espiritual. É por isso que a lição ela nos convida a experimentarmos desta comunhão diária. Experimentarmos ter um contato com Cristo diariamente, por meio da sua palavra, todas as manhãs e todas as noites, refletirmos o caráter de Jesus. Eu quero encerrar esta lição lendo com vocês o comentário da serva do Senhor. Ela diz o seguinte: era um reconhecimento de que o ser humano depende de Deus para ter o pão físico e espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Qual é o contexto deste comentário que eu li? Ela está tratando acerca da mesa dos pães, da mesa, e em cima dessa mesa havia os pães da propiciação. Para que serviam esses pães? Pães servem para nutrir, alimentar o corpo. Era onde os sacerdotes se alimentavam.
Logo, qual era a simbologia por trás? O cristão precisa se alimentar do quê? De Deus, de Cristo, da sua palavra. Logo, o que Cristo queria ensinar é que nós dependemos de Deus, tanto o pão físico quanto o pão espiritual. E ela diz: a parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em favor do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim de maneira simbólica para a vítima inocente que seria sacrificada. Depois o animal era morto pelas mãos do seu dono. Então o sacerdote levava o sangue até o lugar santo e o aspergia diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador havia transgredido. Com essa cerimônia, por meio do sangue, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Hoje vivemos em um período em que Cristo está no santuário celestial e a nossa mente precisa estar conectada neste santuário. E o que precisamos fazer tanto pela manhã quanto pela tarde? Confessar os nossos pecados. Abra comigo, por favor. Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. No capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Senhor, meu Deus e Pai, que a nossa mente possa estar conectada, fixada no santuário celestial. Por favor, Senhor, nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê poder para vencermos a nossa carne, para que assim, Senhor, possamos Te buscar e sermos encontrados por Ti como verdadeiros adoradores. Esteja com este jovem. Dê forças, Senhor, a este jovem a ter uma vida diária, comunhão contigo. Me dê forças, Senhor, porque também eu preciso da Tua ajuda. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: adoração, de volta ao altar.